Ordinária da Primeira Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, hoje, 28 de agosto de 2024. Não consegui. Aqui, no modo presencial, pela ordem decrescente antiguidade, nosso querido e estimado desembargador Emanuel Leite Albuquerque, nosso decano, na sequência, Francisco Mauro Ferreira Liberato, continuando na ordem decrescente, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, e em seguida o desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, a nossa querida e estimada também desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara, está de férias, portanto, evidentemente a ausência é justificada. Daí a alteração nas turmas julgadoras. Eu cumprimentar nossa querida também estimada doutora Sônia Bandeira, nossa competente procuradora de Justiça. E eu não estou vendo na tela quem está hoje na Defensoria Pública. Doutora Ana Cristina, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. A nossa Câmara. Cumprimento mais uma vez os senhores advogados, as senhoras advogadas, todos que nos assistem aqui pelo sistema virtual, a nossa competente secretaria, dá boas-vindas aqui à nossa estagiária Ana, seja bem-vinda, Ana. Colegas, cumprimentar o nosso policial militar, polícia militar, que está sempre aqui presente. Colegas, temos a ata da sessão do dia 21 de agosto de 2024 para examiná-la, discuti-la ou apreciá-la, já disse, aprová-la ou desaprovar, alguma retificação? Pela aprovação, presidente. Então, a ata aprovada, temos aqui confeccionada. Temos aqui alguns processos de tirar de mesa e vários outros de pauta, são muitos, mas eu farei a chamada em relação aos mesmos. Irei discriminá-los ao final, porque na relação que consta na bancada dos eminentes advogados e advogadas, essa relação aí está contida. Esse 200 temos um pedido de preferência sem sustentação oral, em resumo, só com o anúncio do resultado do julgamento, que eu farei agora. Agravo interno civil de Itarema, gravante Eólica Itarema 1 S.A., gravante também é Eólica Itarema 9 S.A., gravada Maria Sandra Apolinar da Silva, relator de desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, número 210, número SAI 06228 18 15 2024 806 0001, desculpe, 0000/50.000. Voto relator no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, o que foi acompanhado pelos demais componentes da turma julgadora, portanto, a decisão é unânime. Agravo interno, portanto, conhecido e não provido decisão consensual, o julgamento está encerrado. Qual é o da doutora lá? Qual é o de Vossa Excelência, doutora? 226. 226, pronto. Pelo apelante.
Pois não. Então, chama a julgamento por motivo de prioridade evidente da apelação civil de Fortaleza, apelante Rafael Bruno Alves de Oliveira, Mota e outro, pelado Itaú Unibanco S.A., pelado, na verdade é pelada, onde presta serviço de apoio a edifício limitado, relatoria de barrador patrocínio, número SAI 0259449888202280600001, é o 226. Requeriu citação oral tanto o apelante Rafael Bruno Alves de Oliveira, Mota e outro, como a doutora Ana Virgínia de Andrade Silva. Doutora Laís Sindor Peixoto já se encontra aqui presente, OAB 32.567. Doutora Ana Virgínia não se encontra, é bastante conhecida aqui da Câmara, realiza muitas sustentações orais. Certo? Aí tá tranquilo. Então, ante a ausência da doutora Ana Virgínia, fará a citação oral somente o apelante através da doutora Laís. Temos que prosseguir, né, desembargador Zé Ricardo? Não? Então, eu vou passar a palavra à Vossa Excelência, relator. A ação proposta pelo Rafael Bruno e pela senhora Ivna, ela foi julgada improcedente pelo juiz de primeiro grau, e eu estou provendo o recurso deles no sentido de declarar a inexistência de responsabilidade contratual ou fiduciária deles em relação ao contrato de número tal e quaisquer dívidas dele decorrentes. E, além disso, condenar o Banco Itaú Unibanco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000 para cada um deles. Certo? A minha proposta de voto é nesse sentido e já lhe adiantei o resultado do julgamento, que é favorável aos clientes de Vossa Excelência, então, e indago se a senhora dispensa a citação oral. Tá bom. O presidente dispensa tanto o relatório como a... Falta o voto de Bardo Manuel. Vossa Excelência examinou o feito, ouviu as palavras do relator. Vossa Excelência quer que prossiga? Está sendo apenas parcial, né? Parcial. por causa do dano, né? Não estou na intenção. Eu ouvi Vossa Excelência falando. Então, eu acompanho. Então, agora está unânime. Vossa Excelência declina da sustentação oral? Evidentemente, da leitura do relatório, que a sustentação oral vem posterior. Eu confesso que foi um caso bastante interessante esse. A secretaria anota, a doutora Laís declinou da sustentação oral, a doutora Ana Cristina ausente, sem justificativa, e eu anuncio o resultado do julgamento. A apelação civil conhecida e parcialmente provida, os termos do voto do eminente relator. A decisão é consensual, o julgamento está encerrado. Boa tarde, doutora. Pois não? Quem é o advogado? Mas quem vai realizar a sustentação oral? Ele mesmo? Ele foi embora? É o quarto, é isso? Eu vou logo anunciar aqui o retirar de mesa, porque está na lista dos consultação oral, de relator de Bardo Emanuel, agravo instrumento que Vossa Excelência retirou. Agravo instrumento de Fortaleza, agravante Pedro Antônio Bito Sobral, agravante Maria das Graças Oliveira Sobral, agravado Francisco Moraes Pinheiro, relator de Bardo Emanuel Leite Albuquerque, é o número 34, SAG 063 40 41 9623 806 0000. Retirado de mesa.
a requerimento do eminente relator, desembargador Emanuel. Isso aqui eu tirei porque está na lista de sustentações, para ficar logo direitinho, né? Aqui é a nossa relação. Quando ele retornar, doutora, eu aprecio, tá certo? Não vejo nenhum problema em deferir a preferência nessa situação, saber se ele tem condição de fazer, né? Realizar a sustentação. Mas ele teria que vir aqui, né? Salvo, evidentemente, uma urgência maior, né? Lógico, né? Porque aí eu não conheço, não ouvi, né? Porque tem, inclusive, pedido de requerimento da parte adversa para realizar a sustentação oral. E se for possível, né? Não tem problema, eu aguardo. É só para a presença, né? Saber. Não sei, doutora. Foi informado que há pedido de sustentação da outra parte. Não, eu estou retirando de vez, Vossa Excelência do pedido. Eu estou retirando de vez, já disse para Vossa Excelência. Já foi lançado aqui. Já foi lançado aqui, doutora. Já não tem. Quando o relator fala aqui. Já... Confiança danada. É o certo zelo, né? Foi não, doutora. Então vamos continuar, colegas, né? Chama julgamento agravo instrumento de Fortaleza, agravante Companhia Energética do Ceará, Enel. Agravada, Mais Sabor, Indústria e Comércio e Refrigerância Limitada, Ireli. É de minha relatoria. É SAGE 062 68 11 66 224 806 0000. É o número 130. Requerer a sustentação oral à pessoa jurídica Mais Sabor, através da doutora Amanda Alexia Moura Alencar, OAB Ceará 35.160. Confere, doutora? Viu, Alex? Conferiu, viu? Doutora Amanda, boa tarde, tudo bem? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? E eu indago se Vossa Excelência declina da própria sustentação oral, em virtude do encaminhamento do voto, no sentido de conhecer e negar provimento. Assim quanto unânime? Assim quanto unânime, conhecer e negar provimento, portanto, o resultado do julgamento favorece ao constituinte de Vossa Excelência. Pois não, a Câmara agradece. E otimiza os trabalhos. Então, anuncio o resultado do julgamento. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime. E o julgamento está encerrado e o resultado oficial é esse que eu acabei de anunciar. Boa tarde, doutora, viu? Tudo de bom. Boa tarde. A senhora também. Chama julgamento agravo de instrumento de Fortaleza. Gravante Virgínia Terezinha Machado Guinoato. Gravado Francisco Marcos Medeiros de Araújo. Relator do desembargador Emanuel. É o número 48. Pois não. É SAG 062 6207 0824 806 0000. Requeriu citação oral a agravante, através do doutor Expedito Dantas da Costa Júnior, OAB Ceará 13.511. Já se encontra presente aqui. Boa tarde, doutor, tudo bem? Doutor Expedito, Vossa Excelência pode passar de logo diretamente para a sustentação oral, sem leitura do relatório? Então, concedo a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. É o número 48, relator do desembargador Emanuel. Um agravo instrumento. O tema é alimentos. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Por até 15 minutos. Agravante. Eminente desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, presidente dessa primeira Câmara de Direito Privado, em nome do qual saúdo os demais eminentes desembargadores.
É bom. Excelentíssima senhora representante do Ministério Público do Ceará, aqui presente, colegas advogados, senhores servidores, uma boa tarde. Excelência, estamos aqui diante de um recurso de agravo de instrumento, onde o processo de origem se trata de uma ação revisional de alimentos, na seguinte circunstância que eu vou relatar brevemente para vossas excelências. Senhora Virgínia, aqui presente, agravante, 50 anos de idade, casou-se com um agravado e permaneceu assim por cerca de 9 anos, quase completando 10 anos de casamento. Ela tem um quadro clínico comprovadamente demonstrado através de vários laudos médicos e psiquiátricos, onde ela é portadora de transtorno afetivo bipolar, CID-10, F31, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TDAH, CID-10, F90, transtorno de personalidade, CID-10, F60.4, além de ter sofrido 2 acidentes cardiovasculares em 2016 e 2017. Nessas circunstâncias, excelência, em que na madrugada da véspera de acontecer efetivamente o divórcio casal, o agravado, sem nenhum motivo aparente, seja ele por adultério, traição, ou qualquer outra briga mais grave que tenha havido, sem motivo nenhum aparente, pediu o divórcio dela. Excelência, com todas as vênias, utilizando a minha prerrogativa de imunidade com relação à minha manifestação como advogado no ato do exercício da minha profissão, eu não considero que isso tenha sido divórcio, considero que isso tenha sido um descarte. Porque é muito conveniente uma senhora jovem, de boa aparência, proporcionado ao agravado passeios maravilhosos, lugares caros, e de repente, seja lá por qual motivo que tenha ocorrido em sua mente, ele a tenha pedido divórcio numa madrugada, ela sendo usuária dos seguintes medicamentos, excelências: lamotrigina, 200 miligramas, Depakote, desvenlafaxina, Concerta, 50 miligramas, 54 miligramas, Stilnox, Marevan. Pesquisando, excelência, a literatura médica, a grande maioria de efeito psicotrópico. E, dessas circunstâncias, praticamente ela assinou uma escritura de divórcio consensual, entre aspas, onde, em tese, ela também usou do exercício da sua vontade para assinar essa escritura no cartório Pergentino Maia. E é fato, narrado aqui na inicial, lá da ação revisional, que ele, por diversas vezes, proferia palavras agressivas, onde tentava, ele nunca, obviamente, agrediu fisicamente, mas usava de palavras que a diminuíam enquanto ser humano, chamando de, entre aspas, lesada, menosprezando o trabalho de bordado que ela fazia de forma praticamente quase amadora, embora ganhasse um dinheirinho aqui, outro ali, referente a essa atividade. E, excelências, também ocorre que ele era o provedor praticamente da subsistência dela, onde ela, de fato, para sem faltar com a verdade, recebe uma aposentadoria por invalidez de um salário mínimo, mas no ato do divórcio ele se comprometeu unicamente com relação a pagar uma mísera pensão mensal de R$ 2.400, e isso ficando oficialmente registrado na escritura de divórcio, e mais o pagamento do plano de saúde da Unimed por fora. Que quando, na verdade, a gente apresentando aqui os demonstrativos de débito, né, com relação ao medicamento, cupons fiscais e tudo mais, dá em torno de R$ 9.600, ou seja, só de medicamento, R$ 2.900, perdão, onde a pensão dela, de 2.400, nem chega para poder cobrir pelo menos o medicamento. Fora as demais necessidades óbvias de alimento, de moradia, que, aliás, abre-se um parênteses para dizer que ela, quase que praticamente enxotada de casa, tendo que arrumar às pressas as suas coisas em sacos de lixo, literalmente sacos de lixo utilizados para colocar seus pertences íntimos, voltou a morar com o ex-marido, né, do primeiro casamento, mas não através de um convívio de uma união estável marital, e simplesmente morando de favor num quartinho dele, que ele cedeu por pena, talvez. E, com todas as vênias, o magistrado
de primeiro grau, ele entendeu que isso fosse uma situação de mero arrependimento, no despacho dele, que estamos agravando, e somado a esse entendimento de que, segundo o magistrado de primeiro grau, foi um mero arrependimento, ele também diz que a agravante não logrou êxito em provar a alteração, né, do binômio, né, necessidade e possibilidade de que tenha havido alguma alteração na situação financeira dele ou dela. E, para contrapor isso, a gente mostra que, sim, realmente houve uma alteração dela, porque o que era custeado por ele deixou de ser custeado. E com relação a dele, ele, apesar de, obviamente, isso não se conseguir provar através de declaração de imposto de renda, através de matrícula de imóveis, mas ele tem uma vida bastante confortável. Inclusive, é fato, e tem aqui nos autos, né, ele sustenta sites na internet de onde ele se diz corretor de postos de gasolina. E eu, por analogia, coloquei nos autos, não o dele, mas um site de uma atividade similar, onde numa venda recente se apurou 7, 8 milhões de reais na venda de um posto de gasolina. E se a gente for razoável colocar aí uma comissão de 5%, ainda que ele divida com algum colega corretor, que isso é muito comum no mercado, quanto que isso acaba ainda assim oferindo de renda? Então, na verdade, está assim, excelência, demonstrada a questão da alteração da situação patrimonial da agravante, e quando da interposição do agravo de instrumento, o eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, relator do recurso, né, sensibilizou com relação à questão apresentada. Eu entendo também foi que ainda estava cauteloso, que ainda se debruçar com mais calma nos autos para realmente entender o que estava acontecendo, e numa decisão muito justa, de imediato, liminarmente, colocou a obrigação do pagamento da pensão do plano de saúde Unimed, que era por fora, para dentro, pelo menos enquanto perdurar a tramitação do recurso. De maneira tal, excelências, que eu busco aqui sensibilizá-los, obviamente sensibilizá-los dentro do direito, né, já que a legislação é farta em demonstrar que é permitido, nessas circunstâncias, pedir a revisão dos alimentos, mesmo o casal tendo sido divorciado, porque ele deliberadamente aceitou em continuar pagando a pensão, não estipulou tempo, botou por prazo indeterminado, de maneira tal que, a qualquer momento, a legislação permite que a gente revise tais valores, desde que haja uma alteração nesse binômio. E é nesse sentido, nessa fala, que eu rogo que Vossas Excelências deem provimento ao pedido constante no agravo de instrumento. Obrigado. Pois não, doutor Expedito? Passa a palavra ao eminente relator, vereador Emanuel. Pois não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, sua sustentação oral. Senhor presidente, pela fala do sua excelência aí, o Causídio, né, o que se tem que fazer no momento é elementar. Se for realmente, numa dilação probatória, né, comprovado todos esses fatos. No momento, nós estamos aqui no agravo instrumento, né, é apertada a cognição, e não tem-se ainda como majorar da forma como foi pedido pela parte. O que se pôde fazer no momento aqui foi a questão do plano de saúde, né? Mas, no mais, vai precisar, houve um acordo há 2 meses atrás, né? Depois do acordo e da entrada com o pedido de revisão, e procurar apressar no primeiro grau, né, para ver se todos esses fatos seriam lá apurados, né, e uma vez chegando aqui, será feita uma reanálise, né? Então, eu estou aqui concluído aqui. Nossa, pronto. Eu estou aqui mantendo aqui a decisão interlocutória, né, e estou conhecendo e provendo em parte, né, provimento em parte, apenas para determinar o que eu já falei, a obrigação do pagamento do plano de saúde.
Pois não, desembargador Manuel. E é como voto, senhor presidente. Pois não. Na sequência, voto eu, no cumprimento do doutor Expedito. Boa tarde, mais uma vez, doutor Expedito. Parabéns pela sustentação oral. Vossa Excelência contextualizou bem a demanda, que ainda se encontra praticamente no seu nascedouro. Foi, desembargador Manuel? Caiu Caneta. Não? Dá para ir? Não, eu pego depois. Não, não, pode. Foi não. Eu pego aí. Então, como eu dizia, a demanda ainda está praticamente, desembargador Zé Ricardo, no seu nascedouro, Obrigado. e de fato está. E após a audiência que Vossa Excelência teve comigo, inclusive com a senhora Virgínia, ontem lá no meu gabinete, evidentemente eu fui reexaminar aqui o feito, não é? Mesmo sabendo que o relator, nosso decano, é super, hiper cuidadoso, como de fato o foi nesse feito, mais uma vez, não é? Mas, com todo respeito à senhora Virgínia, que a gente tem uma noção do que ela se encontra passando, mas é como Vossa Excelência disse, Vossa Excelência foi preciso também, foi honesta a dizer que ela deve ser assim, né? Cooperar, utilizar de boa fé, dizer que ela, além desse pensionamento de R$ 2.400, ela percebe uma pequena aposentadoria, mas recebe do INSS. Vossa Excelência foi coerente, foi ético a informar isso. Mas é como o eminente relator salientou, doutor Expedito. Logo depois do divórcio, foi subscrito, e se alega, desembargador Carlos, uma espécie, digamos assim, de vício do consentimento, né, na subscrição desse acordo de divórcio com relação a esse montante, R$ 2.400. Mas isso, essa subscrição, esse valor fixado, ele tem apenas 2 meses e 3 meses, vamos fechar, arredondar em 3 meses, um pouco mais, um pouco menos, está muito recente. Mas Vossa Excelência disse, e eu concordo em parte com o que Vossa Excelência afirmou aqui, da tribuna presencial, mas juiz, a revisão de alimentos eu posso intentar no outro dia? Pode. De fato, a qualquer tempo, uma revisão, né, doutora Sônia, nossa diga procuradora, a qualquer momento se pode intentar uma revisão de alimentos, mas ela, evidentemente, também se submete aos requisitos. Não é? Então, com esse lapso diminuto de tempo para a fixação de 2.400 para hoje, não é? Torna-se, a princípio, um pouco mais difícil de Bardocaso se provar que houve uma alteração. Exatamente essa prova que vai lá para a dilação. Fica um pouco mais difícil nesse momento. Agora, nessa cognição aqui sumária, né, restrita do agravo instrumento. Pouco tempo que foi subscrito esse valor acordado, né, para se já alterar esse montante, precisaria que nós tivéssemos aqui uma prova mais contundente de que houve alteração nas necessidades da senhora Virgínia e na capacidade de contribuir do alimentante, que é o senhor Francisco Marcos. Essa comprovação ainda não existe nos autos, doutor Expedito, com todo respeito. E eu ainda vou mais um pouquinho. Eu tive cuidado, assim como o eminente relator, em respeito aqui aos litigantes e à Vossa Excelência, e também a nossa Constituição Federal, que manda fundamentar todas as decisões, eu verticalizei, apesar do Barrador Manuel
dessa cognição não exauriente, ainda ação no nascedouro, não é? Cognição sumária, poucos elementos de convicção aqui nos autos ainda, mas eu ainda tentei dar uma verticalizadazinha para apreciar. O que tem de comprovação dos gastos da senhora Virgínia, comprovação efetiva, nesse momento, eles também não justificam um aumento imediato, ou seja, hoje. Porque Vossa Excelência falou de um valor 2.000, o que eu vi, e eu pedi à minha assessoria, uma assessora que eu tenho exclusiva, digamos, para a área do direito de família, né, que ela é minuciosa, e eu faço questão, fui olhar, me dei a página para eu ver, né, o que tem de comprovação aqui são 1.000 e alguma coisa de reais. Mas mal ela gasta mais, pode até gastar, desembargador Carlos. Não vou dizer que isso é uma inverdade, de forma nenhuma. Mas Vossa Excelência sabe que nós trabalhamos com o que tem aqui nos autos, o que está aqui consubstanciado nos elementos de prova do caderno. Então, o que tem é isso. Então, se juntarmos isso tudo, não é? Eu não posso divergir de forma nenhuma, discordar de forma nenhuma, né, com o voto do eminente relator, que, atento à prova dos autos, né, ainda fez inserir, que eu acho justo, né, o pagamento do plano de saúde. De qualquer forma, já houve um certo, digamos, alívio, não é? E é como o eminente relator salientou, a instrução pode aclarar tudo. E esse valor, ele pode ser perfeitamente aumentado, né, se for o caso. Daí, doutor Expedito, senhora Virgínia, todo respeito, né, eu não vejo como, nesse momento, decidir de forma diferente da que foi encaminhada pelo judicioso voto do desembargador Emanuel. Eu acompanho na integralidade. Desembargador Zé Ricardo, voto a Vossa Excelência. Presidente, inicialmente cumprimentar aqui o nobre Causídio pela sua sustentação oral, mas eu também confirmo o voto provisório no sentido de acompanhar o relator, exatamente pelo fato de que a demanda ainda se encontra no estágio bastante incipiente de cognição e que não há nos autos elementos de convicção suficientes que possam autorizar de imediato a concessão dessa tutela. E, além disso, também a calibragem que foi dada pelo eminente relator, no que diz respeito à absorção do custeio do plano de saúde, eu também ratifico e concordo. Voto com a relatoria, senhor presidente. Pois não. Obrigado, desembargador Zé Ricardo. Eu anuncio o estado do julgamento agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que a decisão é unânime. O julgamento está encerrado. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Eu estou expedido mais uma vez, desejando boa sorte e tudo de bom para a dona Virgínia. Pois não. O número 34, colegas, o agradecimento de Fortaleza já foi retirado de mesa, eu já anunciei, relator de desembargador Emanuel. Vossa Excelência, meu nome, doutor, estava passando mal? O senhor está apto a realizar a sustentação oral, doutor? Qual é o número do processo do senhor, doutor? Qual é o número? Quanto? 289. É a doutora Tatiana. Doutora Tatiana, Vossa Excelência se incomoda de nós adiarmos? Tem algum prejuízo? Então, vamos adiar. Então, não, isso é natural, é normal, né? Acontecer, né? E se adiar, né? Tem um corpo médico, Vossa Excelência. Então, a apelação CID Fortaleza, 0203-492-39-2021-8060001, 289, apelante apelado Bonavides Braga Mota, Alencar Advogados Associados, e apelante apelado Cooperativo de Trabalho de Atendimento Pré-Hospitalar Limitada, COAPH. É assim, doutora? Chama?
Relator do desembargador Carlos Augusto, ele fica adiado, né, para a próxima sessão. O doutor Sérgio Bruno, né, passou mal aqui ao início da sessão. A doutora Tatiana, advogada da cooperativa, também anui, concorda com o adiamento para a próxima sessão, então o feito fica adiado, tá bom? Eu agradeço a Vossa Excelência, desejo melhoras ao doutor Bruno. Se Vossa Excelência achar prudente, a Câmara acha, né, colegas? O senhor se dirige lá, temos um departamento médico, nós temos aqui, inclusive com médico, né? Temos bombeiros também, realizam esse trabalho. Então, adiado 289. 92? Tá. Chama de julgamento agravo instrumento de Sobral. Agravante Guido Ponte Filho. Agravante Lígia Maria Ponte Pessoa. Gravado, José Cavalcante da Ponte, é de minha relatoria, número 92. SAGE 062-0558-62-224-806-0000. Desembargador, só uma questão, vou colocar minha beca. Não estão avisando os advogados que estão aqui fora. Se eu não entro aqui no sul, não, o meu é esse aí. Olha, eu estou fazendo uma defesa em prol da nossa Câmara e da nossa competente secretaria. Nenhum eu chamei que não estivesse presente aqui, no interior. Quando está ausente, aí eu peço até os colegas advogados ou a Polícia Militar para ir lá, localizá-lo. Apenas que é uma questão, só um adendo, até por questão de... Nenhum passa por mim. Eu lembro, às vezes que eu estou aqui... Nenhum passa, eu sempre mando, peço para olhar. Não tem ninguém ali para pregoar, eu... Porque Vossa Excelência foi o primeiro, né? Foi. E eu estou falando até mais grosso aqui para ver se dá para ouvir lá fora, né? Mas não dá, infelizmente. Nós temos um papelão aqui, mas não vai. Pois não, doutor Paulo. Eu agradeço, Vossa Excelência, é importante. Eu sei é o zelo. Sozinho aqui, não tem. Mas o interesse da Câmara é que as sustentações sejam realizadas, né? Que aprimora o julgamento também, né? Não é isso, Badal Carlos? Sem dúvida. O regime democrático, você estava falando ontem. Senhor presidente, ele tem um ponto. Depois que o policial informa para a gente que não tem esse advogado lá fora, às vezes não tem ninguém. A gente ainda aguarda um pouquinho. Aguarda um pouquinho, eu chamo 3 vezes. Inclusive, vou aqui procrastinando um pouquinho, dizendo ao AB. Ainda tem um jargãozinho que eu uso. Vossa Excelência foi chamado nesse momento para realizar a citação oral que requeriu a tempo e modo, para ver se o tempo passa mal um pouquinho. Nós não temos interesse nenhum, né? Pelo contrário. Mas, doutor Paulo, tudo bem? Eu sei do zelo de Vossa Excelência, eu sei que foi com a mais primorosa boa-fé aqui eu só não fiquei no recinto, afirmação, não tinha espaço, né? Da indagação de Vossa Excelência. É lógico. Infelizmente, era para todos os advogados estar aqui, né? Melhor aqui acomodados. Doutor Paulo, você ia dizer, mas não, você sucinto. Eu estou provendo o agravo deferindo a justiça gratuita. Foi aquele que... aquele mesmo, do servidor, Vossa Excelência, eu tirei de mesa para examinar, é um servidor da casa. Perfeito. Não é? Que o salário de 13 mil alguma coisa, ele já tem uma parcela de gastos, e eu concluí aqui, sem dúvida, de que ele faz jus ao beneplácito da justiça gratuita, e eu estou deferindo, provendo o recurso. Vossa Excelência declina a citação? Perfeito, senhor. Está unânime, né? Tá. Então, anuncio o estado de julgamento, agravo instrumento conhecido e provido, deferido à justiça gratuita, em prol do Guido, da senhora Lígia, já tinha sido deferido. A decisão é consensual. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. O 289 está adiado, né? Advogado que teve um pequeno passamento. Eu chamo de julgamento agravo instrumento de Fortaleza. Agravante FAF, gravados LSTA e outros. É de minha relatoria. Só um momento. Antes de eu chamar o desembargador Emanuel tirou de mesa também e tem sustentação oral. Número 3. Número 3, doutor Francisco Dário está aí? Pronto, está aqui, está ali. Doutor Dário, esse agravo interno cível, agravante Matheus Pereira Mendes, gravado Banco Bradesco S.A., relator de Bardão Emanuel, número 3, SAI 01 10 925 57 2019 8060001/50 mil, o emite relator está retirando de mesa, não é isso, Bardão Emanuel? Perfeito. Então, feito com retirar de mesa, evidentemente, julgamento adiado, tá certo?
Como é de mesa, deverá ser julgado na próxima semana. Tá certo? A sustentação oral com Vossa Excelência fica renovada. Tá certo? Eu agradeço a presença de Vossa Excelência. Número 3, então, retirado de mesa, advogado ciente. Qual é que eu chamei? Foi o... Volta para o 92, não é isso? Não, Guido. 289 já adiamos. É o 107. Agravamento de Fortaleza, agravante FAF, gravado DOS, LS de A e outros. É de minha relatoria, Francisco Mauro, número 107, SAI 062 4457 68 24 806 0000. Requerer sustentação oral. Requereram os agravados. Através da doutora Deila Thaís e Maia Lima. OAB, doutora 41.770, Ceará. Confere? 41.770. Confere. 107. Acho que eu achei a manga agora. Achei. Deu certo. Muito obrigada, doutor. Doutora Deila, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, eu concedo a palavra à senhora por até 15 minutos. Obrigada, Excelência. Em primeiro Nada. lugar, eu cumprimento a todos aqui presentes, o excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, excelentíssimos senhores servidores, colegas advogados que aqui também estão presentes e autoridades públicas civis. Os meus sinceros cumprimentos. Ilustres membros desta egrégia turma, subo a esta tribuna hoje para sustentar a importância crucial da manutenção dos alimentos em favor da senhora Lourdes. A senhora Lourdes é uma senhora hoje com quase 60 anos, foi casada durante mais da metade da sua vida, com quem teve 4 filhos, e agora, não muito recente, mas se divorciaram, as partes se divorciaram, ele era quem trabalhava e provia dentro de casa, construiu bastante patrimônio, e no divórcio, durante o casamento, na verdade, ele já escondia boa parte dos patrimônios e no divórcio não foi possível provar a propriedade daqueles imóveis. E aí houve uma desigualdade em relação à partilha. Na época, foi acordado os alimentos em favor da senhora Lourdes, e atualmente, depois do divórcio, ela fez um acordo, depois da sentença do divórcio, ela fez um acordo com o agravante, onde ela ficava com uma parte dos bens. Na verdade, ela receberia 50% dos bens que tinham conseguido ali ser provados, a venda desses bens, né? Só que ele ficou, como ela é uma senhora e não detém tanto conhecimento assim para efetivar essas vendas e tudo mais, ele ficou responsável de providenciar. Nunca houve essa venda desses imóveis e ela ficou com algumas kitnets na periferia, que é onde ela recebe uma pequena ajuda. São valores de aluguéis ali de 200, 300 reais no máximo. São realmente kitnets onde tem um vãozinho menor do que esse aqui que está ao meio, e um banheiro. Realmente não tem como cobrar um valor maior. E ela recebe, então, esse valor dessas kitnets, mais essa pensão do agravante. Na ocasião, excelências, ele pede e fundamenta o seu pedido em razão dela já conseguir se manter com esses aluguéis. Só que foi comprovado nos autos, com os documentos que nós juntamos, a questão ela hoje é doente, possui artrite, ela possui pressão alta, diabetes e artrose e tendinite. Hoje, na verdade, ela nunca trabalhou, né? Sempre dependeu do esposo para manutenção da casa. E desde o divórcio, ele paga esses valores dos alimentos.
Hoje ela não tem condição de ingressar no mercado de trabalho e com o valor que ofere dos aluguéis também não tem como se manter. Hoje o que está sendo pedido aqui, Excelência, é uma dignidade na velhice. A senhora Lourdes, hoje com quase 60 anos, é incapaz de ingressar no mercado de trabalho. E o que tem sido pedido é que seja feita a manutenção dos alimentos no formato em que foi estipulado no acordo, em razão de uma dignidade mesmo para a senhora Lourdes. A parte alega a questão da capacidade de proporcionar esses alimentos. No entanto, um dos imóveis que era para ter sido vendido, ele alugou recentemente para a Brisanet, para que fosse montada uma torre. Então, além de uma aposentadoria muito alta que ele recebe, ele ainda recebe aluguéis de outras propriedades que ele tem na Caucaia, enfim, em outros lugares também. Ele recebe também esse aluguel da Brisanet, da torre que foi alugada lá, que inclusive aguarda-se o ofício que foi expedido para a Brisanet, já é o segundo e ainda não retornou com a resposta. Mas, Excelências, o que nós estamos pedindo aqui hoje é que seja mantido a questão dos alimentos até a questão da sentença, por uma questão de justiça. Essa é a sustentação. Obrigada. Por nada, por Deila. Cumprimento Vossa Excelência mais uma vez pela sustentação oral. Gostei, na linguagem simples e direta. E do povo de Barra do Zé Ricardo. Eu gostei da sustentação oral de Vossa Excelência, aguerrida, né? Mas aqui vamos por partes. É um caso interessante, esses colegas, digna Procuradora de Justiça, doutora Sônia. Porque é um requerimento de exoneração de alimentos, onde, na linguagem bem simples e diretamente, todo mundo é maior. Vou mais um pouquinho, todo mundo é maior e capaz. Sim. Então, são 3 filhas, todas maiores. A mais nova, segundo os autos, tem 28 anos. Mais nova delas. Todo mundo ainda recebe pensão. Aí, às vezes eu gosto de dizer, sobretudo lá no órgão especial, né? Não soa bem, Bador Emanuel. Lógico que, estou falando de regra geral, não soa bem quando a filha mais nova tem 28 anos e ainda recebe pensionamento. Sobretudo se considerarmos que a mais velha, aqui no caso, tem 41 anos, segundo os autos, já é inspetora da Polícia Civil e ainda recebe pensionamento. Então não soa bem, por isso que temos de ir com calma. Passado essa primeira parte do voto, passada a primeira parte do voto, que é com relação aos 3 filhos, eu vou para a questão da ex-consorte. Não é? Já adianto com relação à ex-consorte, estou fazendo apenas uma recalibragem, não exonerando. Porque eu entendo que não há elementos ainda para isso, vou dar aqui minhas razões. Então, colegas, nesse contexto, eu vou ser sucinto, porque o voto é um pouco longo, porque há vários pormenores, mas todos eles estão analisados. Mas Vossa Excelências participam da turma de jogadores, Bador Zé Ricardo, Bador Carlos Augusto, já viram, conhecem o processo, não é? Jogadores perspicazes, já acostumados com essas leis aqui. Toda semana a gente julga aqui várias, né? Nenhuma nem duas, não, são várias. Só hoje temos bem mais de uma dezena. Então, assim, vamos aqui por parte. Já disse, o alimentante alimenta 4 pessoas. A ex-consorte, é uma senhora hoje de quase 60 anos, deve ter hoje entre 58 e 59, beirando, como Vossa Excelência disse, 60 anos de idade. Né? Já adianto que essa senhora, a ex-consorte, realmente nunca quis exercer uma profissão certa, sempre viveu para o lar, não é? Mas na frente eu vou fazer alguns comentários a mais. Vamos por parte. 3 filhas maiores. No caso aqui da Lidiane de Souza, que conta com 41 anos de idade, ela já é inspetora da Polícia Civil. Né? Tem um salário de quase R$8.000, não se justifica pensionamento mais para ela. Então, a tutela de urgência deveria ter sido liberada pelo magistrado Acor. Não foi, eu estou liberando essa tutela com relação a Lidiane. Estou sendo bem sucinto. Com relação à filha Quílvia, possui 36 anos de idade, ainda recebe o pensionamento.
né? Ela teve experiências profissionais, também não se justifica, mas não tem nenhuma peculiaridade, Bardo Zé Ricardo, aqui. Nenhuma daquelas exceções. Por isso que eu disse no começo, não foi de graça, que eram maiores e capazes. Não tem nenhuma incapacidade, seja por doença ou outra causa, não é? E os autos demonstram que a segunda filha, a senhora Kilvia, ela, inclusive, já disse aqui, tem experiência profissional e aufere renda suficiente. E é tanto que na contraminuto agravo, nem se toca nisso. Isso o quê? Tentar infirmar a alegativa do agravante que ela já detém condições. Vossa Excelência nem aqui da tribuna, né, por questão até de coerência, né, para ficar mais firme, né, ter onde se segurar, numa linguagem simples, nos autos. É muito ruim, né, desembargador, cara? Se alegar e não ter uma comprovação nos autos. Vossa Excelência coerente, firmou mais o poderio, né, a munição que tinha com relação a ex-consorte, porque eu acho justo realmente manter, por hora, um pensionamento com uma calibragem melhor. Então, com relação a Lidiana e a Kilvia, eu não vejo como manter o pensionamento. 36 anos, 41, já aptas a se sustentarem há bastante tempo. A prova é bem tranquila nisso. Agora, com relação à outra filha, apesar de maior, colegas, eu gostaria de fazer aqui alguma, junto até uma jurisprudência. O Paulo falou que tudo era maior, não, mas aqui tem uma maior, a Carla Souza, é a terceira filha. Ela tem 28 anos de idade, entra no ouvido esquerdo, 28 anos. Mas aqui há uma nuance, Badô, Emanuel, doutora Sônia, há uma peculiaridade que, no meu encaminhamento de voto, espero que tenha sido claro para meus pares, que vão também julgar daqui a pouco, com relação à senhora Carla, eu estou mantendo, Badô Emanuel, pelo menos por hora, até que a instrução de Badô Casa aclare mais, porque ela, apesar de ter um curso de psicologia, se formou em 2022, mas a prova aqui, doutora Sônia, ela está tentando entrar de Badô Zé Ricardo no mercado de trabalho, não está conseguindo. Ela afirma e prova que quer estudar para um concurso público, junta, inclusive, matrícula no curso da Polícia Penal do Colégio Tiradentes, anexada aqui à folha 465, não é? E, diferentemente das outras filhas maiores, aqui o agravante, ele não conseguiu trazer nenhum indicativo de prova, nenhum elemento de prova de que ela já até tem condições. Então, colegas, José Ricardo e Carlos Augusto, apesar da idade dessa senhora já ter extrapolado, digamos, um pouquinho, normalmente 24 anos, quando está na universidade, e tal, mas aqui tem essas nuances que eu acho mais prudente não retirar de logo esse pensamento em relação a ela, Carla, deixar que a instrução aclare mais, né? Porque pode até ter um perigo aqui, mora inverso, né? Prejudicar essa senhora em demasia, que eu não estou seguro ainda para, em relação a ela, retirar esse pensionamento por conta dessas peculiaridades. Eu acho temerário, eu digo aqui, junto aos dispensazinhos, eu ausente aos autos indícios que alimentando em consciência assim, alguma atividade remunerada, realmente, ou que possui condição de manter o seu próprio sustento, não tem prova disso aqui não, Bardo Zé Ricardo, que ela pode se manter. Observa que a suspensão da obrigação alimentar, sem uma maior dilação probatória nos autos principais, é uma medida temerária. É que eu estou mantendo. Em relação às outras duas, não. A Kilvia, né? Não é, doutora Sônia? Me ajuda aí. Sim, Kilvia e Lidiane. Kilvia e Lidiane. Essa não. O caderno diz que elas têm condições de se sustentarem. Com relação a Carla, não. Vamos agora à ex-consorte. Essa senhora, como já disse, ela tem, segundo os autos, 58, pode ter completado 59, perto de 60 anos. Sim, excelência. Não é? Mas nós sabemos, alimentos entre ex-cônjuges, não é? Normalmente eles são transitórios. Normalmente, não é? Há exceções? Claro que há, né? A pessoa tem uma incapacidade, né, de trabalhar, ela não pode se sustentar, justifica-se um pensionamento vitalício, né? Isso aqui, como Vossa Excelência disse, não foi fixado um termo, um final do pensionamento, né? E eu digo aqui que ela já conta com essa idade, de qualquer forma, está beirando aí
os 60 anos, daqui uns dias é pessoa idosa, segundo um mandamento legal. Eu digo que toda a vida ela foi uma pessoa que se dedicou ao lar, isso é verdade. Ela tem algumas enfermidades, mas nada de grave também, né? Coisa natural dessa idade. Aqui uma documentação médica, ela necessita de fisioterapia, né? Um documento médico, mas doutora Deila, Isso. também lá no divórcio, eu falo aqui, são pequenos imóveis, né? Ela ficou com a partezinha desses pequenos imóveis, Que tem uns conseguiram locativos comprar. singelos, eu reconheço. São locativos onde o valor da locação de varanda são singelos. Mas, de qualquer forma, é uma rendazinha que se tem, né? São singelos, eu reconheço. Então, não são aluguéis de 3, 4 mil reais. Nem longe disso, muito longe. Né? Também vou discordar de Vossa Excelência quando Vossa Excelência disse, doutora Deila, que o alimentante, doutora Sônia, tem um, não sei qual foi a expressão, mas só disse que ele tinha um excelente salário, um ótimo salário. Ele não tem. Ele não tem um ótimo salário. Ele é um senhor que recebe aqui, salvo engano, em torno de 7 mil reais. Não é? Ele já prova que vários gastos. E ele também tem uns imóveizinhos que também um montinho, que os aluguéis que constam aqui nesses autos, aqui, eu tenho aqui. Você falou de uma torre, a Vossa Excelência até poder ver de também ética, né? Foi muito ética, agradeço a Vossa Excelência, honesta. Eu até torço que exista essa locação de um pequeno espaço para uma torre, né? Que nós sabemos que é uma renda boa. É né? no quintal da casa da agravada. Isso. Mas aí, aqui nos autos não consta isso ainda não. Né? É tanto que Vossa Excelência disse. Os ofícios foram, saiu o primeiro ofício, saiu o segundo, não teve resposta. Tomara que seja positivo. Tomara, né? Mas o que eu tenho aqui ainda não é nem positivo nem negativo. Por enquanto, eu não tinha essa informação. Aqui deve chegar. Então é por isso aí. Ela não tem qualificação profissional após tanto tempo, tal. Agora, ele prova também mais alguns gastos e ela está recebendo o equivalente a 30% do vencimento alimentante. Isso há vários anos. Apesar dela ter 58 anos, doutora Deila, mas ela recebe esse pensionamento, eu acho que há 12 ou 13 anos. Então, vamos diminuir. Vador Carlos. 58 menos 10, 48. Menos 2, 46. Então, quando ela começou o pensionamento, tinha até 46 anos. Era uma pessoa jovem hoje, né? 46 anos, pessoa jovem. Né? Então, ela podia ter tido um impulso maior. A Maura, ela é do lar, não tem uma profissão, tudo bem. Por isso que eu não estou excluindo, mas estou fazendo aqui uma ponderação dos elementos de prova, dos institutos, para chegar a um montante que eu entendo proporcional, razoável, como Vossa Excelência diz, mantendo a dignidade ainda dessa senhora, que evidentemente nós vamos manter. Então, eu faço aqui, só para fundamentar um pouquinho mais, eu disse foi muito, doutora. 7 mil não, viu? Conforme fiscalizado, o alimentante tem proventos fixos decorrentes de sua aposentadoria na SEMES, no valor bruto de 5.682 e líquido de 5.579, é menos do que eu disse. Então, não é Edvardão, não é uma aposentadoria de 20 mil reais, de 25 mil reais, de 30 mil reais, 18 mil reais, não. Aposentadoria módica. Os 30%. 30 Então, de observar que eu garanti pessoa idosa também, as mesmas doenças que ela tem. Demonstrou também o alimentante que paga 15% dos seus vencimentos para outro filho que teve. Então, vai reduzindo. Os 30% eu achei, no momento atual, oneroso. Daí, colegas, porque eu estou aqui votando no sentido de reduzir para 20% dos vencimentos do agravado. Excluído apenas os agravantes, aliás, né? Os descontos obrigatórios. Parte dispositiva, colega. Eu disposto com esse recurso para dar-lhe parcial ao provimento, reformando a decisão adversária, definindo a totalidade de urgência requerida na exordial, apenas para exonerar provisoriamente o devedor alimentício do pagamento
da verba alimentar em prol das duas filhas maiores, senhora Lidiane e da senhora Kilvia, bem como reduzir imediatamente a pensão alimentícia paga em prol da ex-consorte, habitando-a em 20% dos vencimentos do agravante. Excluído apenas os descontos obrigatórios acrescido do plano de saúde. Ele paga o plano de saúde, Eduardo Carlos. Eduardo José Ricardo. Esse é o voto. De forma bem resumida, espero que tenha sido claro. Qualquer coisa, colegas, eu estou aqui apto a fazer algum esclarecimento. Eduardo José Ricardo, como é que vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto de Vossa Excelência ele desce às minúcias e julga especificamente o caso concreto naquilo que é importante que o tribunal decida. E acompanho o voto de Vossa Excelência e parabenizo pela maneira escorreita e aprofundada com que se deteve no julgamento dessa causa. Obrigado, Eduardo. Eduardo Carlos, com voto a Vossa Excelência. Não, senhor presidente, é mais claro do que isso? Impossível. Acompanho Vossa Excelência. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento. Agravo instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. A decisão é consensual. Agradeço mais uma vez a presença da doutora Deila aqui, Thaís, que abrilhantou o nosso trabalho. Gostei muito da citação oral de Vossa Excelência. As palavras foram singelas, mas foram verdadeiras, doutora. Muito obrigada, Excelência. Por nada. Colegas, o 226 já foi, né? Que é aquele da preferência, a senhora estava grávida, advogada. Então, temos o agravamento de Fortaleza, agravante JNBR, gravada FRVL, gratuito de Barra do Caso, Augusto Gomes Correia, o 270, número SAI 063 9638 80 22 806 0000. Doutora Angélica Mota Cabral requeriu sustentação oral a tempo e modo em prol do agravante JNBR. Muito boa tarde. Saúdo a todos os presentes. Na pessoa... Muito, por favor, doutora Angélica. Perdão, vou passar da palavra. Né? Não, sem problema, doutora. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, eu concedo a palavra a Vossa Excelência por até 15 minutos. Muito obrigada. Não nada. Saúdo a todos os presentes na pessoa do presidente da Câmara, a todos os membros dessa ilustre Câmara, membro do Ministério Público, demais colegas aqui presentes. Essa matéria desse agravo de instrumento é uma matéria extremamente interessante sob o ponto de vista dos alimentos. Isso porque nós estamos tratando de algumas questões relacionadas a uma exceção ao princípio da incompensabilidade dos alimentos. O que é que nós temos aqui de pano de fundo nessa situação? Nós temos um acordo de divórcio, guarda, alimentos, que foi homologado ainda no ano de 2018, isso perante o juízo de primeiro grau, e após um determinado tempo, esses genitores, eles cometeram uma impropriedade técnica, que foi realizar um acordo modificando os termos desses alimentos, em relação aos menores, modificaram também outros termos do acordo, não, esse acordo que foi celebrado posteriormente ao acordo homologado, que foi um acordo extrajudicial, previu várias questões, inclusive questões de modificação de partilha, questões de alimentos entre ex-cônjuges e também, e aí é o ponto que nós estamos tratando especificamente aqui nesse agravo, também com relação aos alimentos aos filhos. E aí, depois de feito esse acordo e de vigente esse novo acordo, após alguns anos, a genitora ingressou no primeiro grau com uma execução de alimentos, especificamente em relação aos alimentos dos filhos, né, dos menores de idade, mas também com relação a algumas questões suas próprias. Alegando, e essa, repito, a matéria que está sendo tratada, que como o acordo não passou, esse novo acordo que modificou o primeiro, não passou pelo crivo do Poder Judiciário e pelo Ministério Público, pelo fato de haver menores, esse acordo ele não seria válido. E aí executou
uma série de parcelas ao longo de anos de diferenças de alimentos arbitrados ali em pecúnia. Isso porque, no acordo homologado, no acordo vigente em juízo, a previsão era previsto em 6 salários mínimos e que foi diminuído no acordo extrajudicial para R$2.000. E, nesse sentido, esse valor dessa execução ficou um valor excessivamente alto, pois se passou anos desde que esse acordo foi feito e até que fosse proposto em juízo a execução dos alimentos. Mas o que eu venho tratar aqui especificamente é que, para além dessa questão de validade, pois sim, são menores ainda de idade, hoje em dia na época eram crianças, hoje em dia são adolescentes, aqui nesse caso, e há efetivamente a necessidade de se passar pelo Judiciário e pelo Ministério Público, é um ponto muito relevante e que se trata, inclusive, de uma matéria de ordem pública, que pode, portanto, ser alegada a qualquer momento, que é a vedação ao enriquecimento ilícito e justamente a forma como o Superior Tribunal de Justiça aplica a exceção da incompensabilidade dos alimentos. Porque, da forma como a execução está colocada no processo, somos levados a crer, de uma forma imediata, que essa diminuição dos alimentos em pecúnia teria representado, de alguma forma, um malferimento dos direitos desses filhos. Ocorre que não houve uma diminuição do padrão de vida desses filhos, nem uma diminuição do valor dos alimentos. Houve uma modificação, pois esse genitor, ele passou a ser responsável, como é, inclusive, até hoje, por despesas relacionadas aos filhos que ele não era no acordo homologado, como, por exemplo, despesas de moradia em residência de classe média, aqui em Fortaleza, um apartamento na Rogaciano Leite, cujo valor de aluguel gira em torno de, atualmente, R$ 3.500. Essa previsão, e que inclusive é onde os filhos moram desde então, e onde a genitora reside até o presente momento, ela não está prevista no acordo homologado. Ela aconteceu por fruto desse acordo extrajudicial. E é uma parcela significativa, é uma parcela que integra necessidades básicas. Nós não estamos falando aqui de um dispêndio, de um presente, de uma viagem, como às vezes Vossas Excelências têm muito mais experiência, julgam casos e casos de alimentos sobre isso, muitas vezes chegam até o judiciário discussões sobre possíveis verbas que seriam de caráter mais voluntário. Nós estamos tratando aqui de uma despesa essencial, que é uma despesa de moradia, que não estava prevista no acordo homologado e que foi prevista no acordo que foi realizado extrajudicialmente e que esse genitor vem pagando e vem arcando ao longo de todos esses anos. Uma despesa essencial. Então, o que a gente verifica aqui? Primeiro de tudo, há uma completa vedação a um comportamento contraditório. Pois, se eu, enquanto genitora, realizo um acordo e nesse acordo, eu ali transijo a respeito de uma moradia que, inclusive, me servirá e servirá aos meus filhos. Uma moradia de padrão médio, um padrão que mantém, até elevou, de certa forma, o padrão de vida dos filhos naquele momento. Para que os alimentos em pecúnia eles fossem diminuídos, e depois de anos, e é interessante notar, e essas peculiaridades a gente costuma perceber muito em processos de família, essa execução de alimentos ela foi protocolada no dia do casamento do genitor. É muito simbólico isso, esse subtexto quase que poético dos processos de família. Depois de anos, ou seja, quando o valor já estava excessivamente alto. Então, é um comportamento contraditório. Eu resido em um local, meus filhos residem em um local que é custeado por esse genitor com base em um acordo extrajudicial que, para todos os efeitos, está tão vigente que estão todos usufruindo dele, e depois vou até a justiça para cobrar a diferença do valor em pecúnia. Confesso que eu nunca tinha visto um caso em que se adequasse aqui no Ceará, que se adequasse tão bem aos precedentes que pesquisei no STJ, justamente para se tratar dessa exceção ao princípio da incompensabilidade dos alimentos. Porque é justamente nesse sentido que esses precedentes se constroem. No sentido de que, apesar de os alimentos serem incompensáveis, apesar de sim haver uma irregularidade aqui
no sentido desse acordo, e não se trata aqui de dizer se o acordo é necessariamente válido ou não válido, se trata de se estabelecer uma matéria de ordem pública de vedação ao enriquecimento ilícito, o STJ fixa justamente em matérias de execução de alimentos que, quando a despesa for de caráter essencial, esse valor pode ser deduzido dessa cobrança que seja realizada. Portanto, excelências, esse processo ele já tramita há um certo tempo, inclusive já há algumas outras questões colocadas em primeira instância com relação à má-fé no ajuizamento desse pedido de execução, mas para além dessa questão, e eu não sei se isso foi explorado da melhor forma possível no agravo que foi efetivamente interposto, eu ingressei nesse processo depois, mas eu venho frisar essa questão de ser, de fato, uma matéria de ordem pública alegável a qualquer momento e que não se pode, em situações como a presente, em se tratando de uma despesa tão essencial quanto uma despesa de moradia, se consagrar o enriquecimento ilícito, mesmo quando se trata de alimentos, considerando que, nesse caso, não houve qualquer diminuição no padrão de vida desses filhos, que, inclusive, pela modalidade de guarda, eles passam 15 dias do mês com o próprio genitor, que é o agravante aqui nesse caso, e mantiveram, inclusive, aumentaram, de certa forma, com essa nova moradia, o seu padrão de vida. Então, não houve um acordo para diminuir alimentos, foi diminuído em pecúnia, mas foi substituído para o pagamento in natura de uma despesa essencial. E esse caso se adequa especificamente, repito, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como exceção ao princípio da incompensabilidade dos alimentos. Senhor, doutora? Por nada. Passo a palavra ao mente relator, desembargador Carlos Augusto. Pois não, senhor presidente, renovando os cumprimentos, parabenizar a doutora Angélica, né? Angélica Mota Cabral, sustentação oral muito bem aguerrida. Senhor presidente, eminentes pares, é um acordo que foi feito reduzindo de seis salários mínimos para R$2.000, sem a intervenção ministerial. Esse é o resumo do caso. Eu aproveito para registrar, eu estou até gostando muito do gabinete, as diretivas do... Eu vi, você já no que se refere... adaptou a ementa, né? É muito bom a para padronização das ementas, né? padronização que realmente otimiza o nosso trabalho. Eu vou fazer aqui uma rápida leitura do caso em exame, né? Um agravo de instrumento interposto por JNBR contra a decisão interlocutória proferida pela juíza da 13ª Vara de Família de Fortaleza, que rejeitou a validade de acordo extrajudicial relativo à redução de alimentos devidos aos filhos menores em ação de execução movida por Francisca Roberta Viana Leitão, sob o fundamento de ausência de elementos formais necessários para a sua aplicação. Senador Carlos, Vossa Excelência me permitir, sei que está interrompendo, mas Vossa Excelência botou o número 1, caso e exame, né? E tudo direitinho. A diretiva. Diretiva, né? A unificação das ementas, né? Aí a questão em discussão, qual seria essa? Apenas uma. Definir se o acordo judicial pode ser considerado válido sem a devida homologação judicial e sem a intervenção do Ministério Público, quando envolve direitos de menores. Senhores, nós sabemos o quê? Diuturnamente, a prática forense nossa. Aquele que tem o poder de mando, o dinheiro, power, no inglês, né? Power é poder, né? Tá bom em inglês, tá? Será? Você que esteve na França, né? A gente vê aqui que, diuturnamente, é quem muitas vezes é o que domina. Nós sabemos disso. Aquele que tem mais dinheiro, o cônjuge, não sei. Eu estou falando aqui em termos gerais, não estou aqui colocando, estou falando em termos de sociedade, de fenômeno social, que nós sabemos que ocorre, entendeu?
A validade de acordos extrajudiciais que envolvem direitos de menores Razões requer. Pronto. Razões de decidir. A validade de acordos, que seria a fundamentação, né? Isso. Exame que o Badu leu, questão de discussão e razões de decidir, discurso do ministério. Está tudo bem arrumadinho. É porque a gente, né, acho que eu creio que realmente perfeito. Esses votos, eu vi vários onde Vossa Excelência estão muito bem elaborados. Eu estou colocando, orientando o nosso gabinete para seguir essas diretrizes que dinamiza o nosso trabalho, né? Torna ele mais prático, tanto para o relator como para aqueles que compõem a turma julgadora. A validade de acordos judiciais que envolvem direitos de menores requer homologação judicial e intervenção do Ministério Público, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil e pelo Código Civil, com o objetivo de resguardar os interesses dos incapazes. A intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvam direitos de menores, nos termos do artigo 179, inciso 2 e 279 do CPC de 2015, conforme entendimento já pacificado do STJ. A significativa redução dos alimentos de 6 salários mínimos para R$ 2.000, sem análise judicial e sem a presença do Ministério Público, contraria o princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de intervenção do Ministério Público em acordos extrajudiciais que envolvam direitos de menores, para garantir que os valores acordados não prejudiquem a subsistência e o bem-estar dos alimentandos. Aí vem dispositivo e tese, né? Recurso desprovido. Estou aqui mantendo a decisão da juíza que rejeitou a validade do acordo extrajudicial proposto pelo agravante. A manifestação, é o voto que submeto à apreciação dos meus eminentes pares. Não, Badu Carlos, como vota Badu Emanuel? Pois não, senhor presidente, cumprimento aqui a nobre advogada Celso, muito bem elaborada a sua sustentação oral, mostra que tem conhecimento de matéria, né, e do fato que veio aqui a expor. A questão da nulidade, não direi nem nulidade, porque o ato não se perfectibilizou, né, a ausência de homologação e a presença do Ministério Público, que por si só a falta de presença do Ministério Público já ocasionaria a nulidade, né? E o que eu vejo aqui no item 5, embora a doutora Causídica tenha falado que houve uma diminuição da pensão, mas deveria ser compensado com o valor do aluguel, certo? Mas ela foi aqui muito forte. Quer dizer, de 6 salários, que daria hoje o quê? 6 vezes 2, 12, daria 6.000, uns 7.000 alguma coisa, né? Não, mais, que é 1.400 o salário. 1.400, 6 vezes 4, 24. 8.400. 8.400. Né? Diminuiu aqui para R$ 2.000. Né? Eu acho que não alcançaria essa compensação com todas as venhas aqui suscitada por Vossa Excelência. Então, sem dúvida da existência da nulidade, eu acompanho Vossa Excelência o que eu já fiz quando votei no sistema provisório. É como voto, senhor presidente. Pois não, Badu Emanuel, eu também cumprimento a doutora Angélica por sua judiciosa sustentação oral, aguerrida, forte, mais técnica, forte dentro da técnica. Parabenizo Vossa Excelência.
Mas, doutora Angélica, o que eu vou acompanhar a relatoria, não tem como aqui no meu entendimento, não é? Parabéns o voto. Tomo já o filho do Bador Carlos Augusto, preciso. O que temos aqui para decidir, doutora Sônia, se é válido um acordo onde houve essa redução drástica dos alimentos em pecúnia, né? De 6 salários para 2 salários mínimos. Sem a presença do parquê e sem, evidentemente, a homologação judicial, se esse acordo pode subsistir. É lógico que não. Não é? Com todo respeito aqui ao agravante. E aí, o debatedor Carlos já foi muito preciso, ter este incapaz, o Ministério Público tem que participar de todas as fases, sobretudo de um acordo onde, em tese, houve a diminuição dos valores em pecúnia. Eu bem sei, doutora, o resto é duro. Vossa Excelência arguiu da tribuna e da parte escrita, evidentemente, aqui do recurso, e da tribuna que ratificou, de que houve foi um aumento, digamos assim, diminuiu a pecúnia, mas in natura teria subido. Não é? Os alimentos, que é fato que as crianças estavam melhores assistidas, né? Mas tudo isso, nós sabemos, tem que ser verificado, observado, visto de forma minuciosa nas etapas da formulação desse acordo com a presença do parquê. Ou é melhor reduzir, ou não é melhor, o parquê tem que estar ali atento, visando o melhor interesse dos menores. Né? Então, não pode, né? Pode até, em tese, se admitir que melhorou a situação, mesmo com a redução em pecúnia, mas melhorou a situação. Mas não pode deixar de ter participação efetiva do Ministério Público, não é só formal, é efetiva, com a ouvida, vendo os dados do processo, o que se tem, doutora Sônia, de gastos, olha, melhor não é, não. Eu, por exemplo, pode ser, não, eu pago 6 salários, Bador Emanuel, 6 salários mínimos, mas agora eu vou pagar in natura 15 mil reais. Vou pagar tudo. Vou dar só 15 reais. Pode até ser mais viável. Pode ser até bom para os infantes, mas o Ministério Público tem que estar lá. Tem que estar lá. Vai dizer, de fato, aqui o juiz homologar. Não. Aqui mudou, mas mudou para melhor, efetivamente, com a participação desses atores aí que são indispensáveis. Então, e seu presidente? Jurisprudência do STJ é bem tranquilo. A doutora falou que era em torno de 3 mil alguma coisa o aluguel, a locação. Aqui de 2 mil caiu 6.400. Então, doutora, não tem como, no meu entendimento, respeitando muito a argumentação do agravante, eu vou acompanhar a relatoria de igual modo, não pode ser diferente. Então, um agravo de instrumento conhecido e não provido é o resultado final e oficial do julgamento. A decisão é consensual. Gostei do voto do eminente relator de Barrador Carlos. Eu agradeço, Vossa Excelência, mais uma vez. Parabéns mais uma vez também pela sustentação oral. Perfeito, Excelências, muito obrigada. Eu realmente imaginava que não tinha como ser por essa questão do requisito de validade mesmo, então eu trouxe pela questão da matéria de ordem pública. De toda forma, muito obrigada e parabenizo por manter esse posicionamento. Pois não. Então, chama a julgamento agravo instrumento de Fortaleza, agravante CDA, Comércio Distribuidor de Automóvel Limitada, gravada Ana Lúcia dos Santos. Relator de Bador Emanuel. É o número 49. 0626285022024806000. O número é SAG. Requerer sustentação oral, senhora Ana Lúcia dos Santos, através do doutor José Alenísio Moreira Júnior. Ela não vai caber, doutor. Doutor, desculpe. Claro. Vossa Excelência aí está dispensado porque ela é curta mesmo. Curta e pequena, né? Curta e estreita. Relator de Bador Manuel, a agravada Ana Lúcia requeriu sustentação oral, através do doutor José Alenísio Moreira Júnior, e assim encontra aqui presente. Só um momentinho, doutor.
Alenísio. 49. Doutor Alenísio, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde a todos. Na pessoa do Tarde. desembargador Mauro Liberato, cumprimento a todos os presentes aqui na tarde de hoje, cumprimento aos nobres colegas que aqui me sucederão. O que me traz hoje aqui perante Vossas Excelências é um agravo de instrumento interposto pela CDA, que é uma concessionária da Fiat situada aqui na cidade de Fortaleza, e resignada com a decisão de primeiro grau que decidiu por suspender a cobrança de um financiamento de um veículo e a cessão do contrato de compra e venda de um veículo em razão de vício constatado no veículo. Para fazer uma narrativa dos fatos a partir do momento inicial da relação até o presente momento, ainda tenho interesse de perder o início aqui para a gente situar Vossas Excelências do ocorrido. No dia 29 de 9 de 2022, na busca da realização de um sonho, o primeiro carro zero da família se dirigiram à CDA Fiat para fazer a aquisição do veículo de marca Fiat Pulse, conforme foi descrito na inicial. Passados aproximadamente 11 meses dessa aquisição, começou a aparecer problemas das mais diversas naturezas, todas elas voltadas à parte elétrica. Sabemos bem que hoje quase que tudo de um automóvel tem interação com a parte elétrica. A primeira pane se deu no dia 17 de 8 de 2023, 11 meses após a compra. 9 dias após o retorno desse veículo à casa, quando se já tinha dado a notícia de que estaria resolvido o problema, o veículo dá uma pane no meio de uma avenida de Fortaleza. No dia 18 de janeiro, já ultrapassados alguns meses dessas duas primeiras passagens, o veículo volta a apresentar as panes. Diversas ordens de serviço foram geradas e foram acostadas aos autos com seus respectivos vídeos do momento em que o veículo entrou em pane, conversas com os atendentes da Fiat, que comprovam a reiterada tentativa da autora, ora gravada, de tentar solucionar o problema na via administrativa. Evidenciamos logo de início que a matéria trata-se eminentemente de matéria de direito do consumidor. E, para fazer uma análise escorreita dessa temática, é necessário que façamos alusão ao artigo 18, que faculta, de maneira subsidiária, mas alternativa em favor do hipossuficiente consumidor. Na medida em que ele pode alternativamente decidir se deseja a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço, ou ainda a substituição e a devolução do valor. A presente ação é a expressão da vontade do legislador quando aplicada ao fato relacionado a um vício que passou de 30 dias da sua solução. É importante frisar, Excelências, que o salário da agravada perfaz a monta de R$ 3.862. A parcela desse veículo perfaz a monta de R$ 2.688. De pronto, já fica claro aos olhos que há um comprometimento de renda significativo. Dada a impossibilidade de utilizar-se desse veículo para as atividades dela e dos filhos, não seria razoável que esperássemos que ela providenciasse um outro meio de transporte para que, até que o momento em que o juízo decidisse de maneira definitiva, por sentença de mérito transitada em julgado, que o veículo devesse efetivamente ser restituído a quem vendeu e assim a restituição dos valores acontecesse. Eu gostaria de frisar ainda
o valor que foi dado de entrada para que esse veículo fosse adquirido, o valor de R$ 21.398 a título de um carro usado. Não sei se Vossas Excelências ultimamente têm pesquisado veículos. Hoje, o que se compra em termos de veículo com valor de R$ 21.000? Era um carro muito simples. O saldo devedor em 60 prestações, ou seja, pelos próximos longos anos aí tem um comprometimento de renda na intenção única e exclusiva de realização de um sonho por parte da agravada, que no momento do inicial era autora. Então, eu gostaria de, ainda nesse momento de construção da narrativa, demonstrar o entendimento do juiz Acó, que deferiu em sede liminar da seguinte forma: defiro o pedido de tutela provisória, de modo que determina a resolução do contrato de compra e venda, devendo cessar o financiamento com a restituição à autora de todos os valores pagos na aquisição do veículo de forma imediata. Esse imediata eu frisei, porque é o que o legislador fala no momento em que tece a hipótese do artigo 18. A restituição deve ser imediata. E ainda conclui com a determinação de que a autora entregue o veículo à concessionária Fiat. Fui pessoalmente fazer essa entrega com a autora, pessoalmente. A informação que nos foi dada é que não receberiam o carro em desacordo com a decisão proferida no juízo Acó, em razão de uma eminente interposição de um agravo para a presente Câmara. Excelências, a eminente seria considerar um efeito suspensivo de um agravo que nem aconteceu. Quando vamos para o processamento desse agravo já aqui no segundo grau, foi feito uma ponderação ao entender da defesa, data máxima vênia, que a decisão de primeiro grau poderia trazer um caráter de irreversibilidade à decisão tomada, o que prejudicaria em demasia a CDA e, por conseguinte, as demais requeridas. Excelências, aqui nós estamos de frente claramente a uma matéria lá do início da Faculdade de Direito, que é a ponderação entre bens jurídicos tutelados. Nós temos, de um lado, o bem jurídico tutelado, pecúnio, o valor das montadoras. E do outro, nós temos não só a pecúnia, o valor a ser protegido da senhora Ana Lúcia, como também a dignidade, a integridade física. Vamos fazer um exame tranquilo, um exame factível. Imaginemos que a gente esteja dentro de um veículo que tenha uma falha, uma pane elétrica com a velocidade dentro da permitida no estado do Ceará de 80 km por hora e a direção trave, como aconteceu. Imagine que a nossa família esteja dentro desse veículo. E o veículo trave a direção a 80 km. Ou então mesmo que ele perca potência, como aconteceu também, foi narrado. Imagine que a gente esteja ultrapassando uma carreta e o nosso carro perca potência. Ao ponderar esses bens jurídicos, é importantíssimo que avaliemos a irreversibilidade do que é realmente irreversível: a vida e a integridade. Nesse sentido, Excelências, pugnamos mais uma vez para que seja concedida a manutenção, na verdade, da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar, para que, após o exaurimento de todas as fases da parte de cognição, no processo de conhecimento, para que aí, então, seja decidido a matéria de direito relacionada ao fato. Enfim, é a manifestação dessa defesa. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, doutor José Alenísio. Passa a palavra novamente ao relator de Dom Manuel. Pois não, senhor presidente, parabenizo aqui o doutor Alenísio Moreira Júnior por sua sustentação oral. Senhor presidente, Pois não? aqui guarda alguma semelhança com aquele primeiro processo, primeiro recurso que nós julgamos. O juiz, ele definiu logo pela resolução do contrato, mandou cessar aqui o financiamento, restituição dos valores e a devolução do imóvel, né, do veículo. E quer dizer, foi uma pancada bem forte mesmo. É o que a gente diz aí, gosto de dizer muito agora, por último, é que esticou a baladeira. Né? Então, eu compreendo que não tem aqui os requisitos no momento da tutela, pelo artigo 300, e precisamos analisar o processo quando retornar lá do primeiro grau, né? Porque, sem dúvida, está estampada aqui a necessidade de dilação probatória. Né? A questão é só do momento. No momento, depois do retorno para cá, repetindo, é que poderia se ver todos esses fatos aí com mais, como Vossa Excelência falou aqui, com mais clareza. Né? Então, é recurso conhecido e provido. Pronto, é uma questão de fato, doutor? O julgamento E é assim que eu voto. É uma questão de fato, porque o julgamento já iniciou. Era uma boa pergunta, na verdade. Tem um outro agravo de uma outra parte desse processo, do Banco Itaú, e essa decisão ataca o mérito desse outro agravo. Eu gostaria de saber se vai ser julgado em conjunto ou não é um entendimento de Vossa Excelência, apenas para aproveitar o ato. Não, eu não. Que está pautado é esse, né? Eu não tenho conhecimento deste outro, não. Mas é Pois não. interessante o que Vossa Excelência falou. É bom você me dar o número aí do outro, para eu poder mandar verificar. Ele está como destinado à pauta, o outro, e esse está como pautado para hoje, obviamente. Aí foi uma dúvida. Não vai entrar na pauta ainda. Vai entrar ainda. Mas a preocupação do nobre advogado, cara advogado, é que pode haver mas me vejo o número. Pode falar agora. Ele tem aqui, doador. Tem? A secretaria tem. 11/9, está informando. Perfeito. Mas passou para o gabinete isso? Certo. Eu verificarei isso aí. Mas o que é certo é que já está concluído aqui o julgamento, por minha parte, né, o meu voto, que é conhecido e provido, senhor presidente. Foi não, Bador Manuel. Cumprimento do doutor Alenísio pela judicial sustentação oral, mas eu vou pedir, venha a Vossa Excelência, for acompanhar a relatoria. E, Bador Manuel, Vossa Excelência diz aqui no voto escrito que a medida ela foi uma medida forte. Às vezes temos que tomar medidas fortes, né? Não resta dúvida. Mas aqui, ela traduziu-se a medida numa irreversibilidade patente. Não é? Na medida em que, numa decisão ainda provisória, não exauriente, provisória, o juiz resolveu o contrato. Pode ser resolvido? Pode. Mas depois de uma prudente instrução, resolveu o contrato, mandou devolver o veículo, ainda mandou restituir tudo aquilo que a consumidora pagou. Então, cumprida essa decisão, esgota, desembargador Manuel, a questão de fundo e se traduz numa patente irreversibilidade, onde o nosso CPC, forma clara, estampada lá, diz que não se concederá tutela nesse caso. Qual caso? De se tornar irreversível, né? Então, adicionando-se um pouco mais, eu não me convence também
da liberação atual, se fosse o caso, sem esgotar a questão de fundo, os requisitos do artigo 300, sobretudo da probabilidade do direito. Houve uma pane elétrica, argumenta-se isso, né, traz-se alguma documentação, mas 11 meses depois, Vossa Excelência até reafirma isso aqui da tribuna presencial. Então, precisa de um esclarecimento maior. Né? Perfeito, Vossa Excelência que houve 11 meses, depois retornou para a concessionária, a casa, né? A CDA consertou, houve novo defeito. Mas não é assim, há alguns casos, falta alguma coisa. Justamente essa coisa, esse vácuo, digamos assim, essa ausência de elementos, ela deve vir com a instrução. Então, se adicionar a irreversibilidade da medida, fulmina, recebeu o carro de volta, resolveu o contrato, e restituiu o que pagou, na linguagem simples do povo, praticamente não tem mais o que discutir, Bardão. Caiu num vazio. Então, poderia ter sido adotada uma decisão mais prudente, né, Bardão Ronaldo? Né? Mais pensada, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de decisão. Esse era o nosso dia a dia. Todos nós aqui fomos juiz de vara civil, né, aqui da capital. Né? A gente tinha muito cuidado com essas decisões que esgotam logo, né? Sobretudo quando tem numerário, né? Que aqui tem numerário, né? Também, né? Eu desconheço. Eu tenho mais de 30 anos, você tem quase 40 anos de magistratura. Quando se libera um valor, não é? Dificilmente se consegue, salvo uma instituição, uma pessoa jurídica sólida, né? Mas dificilmente se consegue reverter isso. Né? A praxis forense diz isso. Né? Sobretudo quando se trata de pessoa física. Estou falando em tese, viu, doutor? Só em tese, essa experiência que a gente tem. Você até cita num voto. Hoje, as nossas regras de experiência, entendeu? Que ordinariamente ocorre no dia a dia, hoje sempre foi, né? Mas agora é positivado, né? A gente deve levar em consideração aqui nos nossos julgamentos. Afinal de contas, nós estamos inseridos dentro do meio social, né? Então, seja por um aspecto de que a medida foi irreversível, seja por outro aspecto que carece aqui de uma instrução melhor, de uma comprovação melhor, sobretudo 11 meses, né? Houve a pane elétrica. Não é uma coisa assim de Badão, Manuel. Comprei o carro hoje, 5 dias, veio uma pane. Mas não estou dizendo, estou falando aqui também, citando um exemplo, não estou pré-julgando, né? Isso pode ser provado, né, no decorrer da instrução, mas quando se tem, logo depois da aquisição, já um problema, né, há um indicativo mais veemente. Não havendo uma delonga do tempo, precisa de ter um elemento de prova mais firme, e aqui não tem ainda. Eu acompanho Vossa Excelência. Bardoso Ricardo? Realmente, senhor presidente. Voto na relatoria. Pois não, então anuncio o estado de julgamento, agravo instrumento conhecido e provido. Tutela de urgência cassada. Ratificando, o Guardador Manuel diz isso, não voto, ratificando a suspensividade já deferida por Vossa Excelência no agravo. Obrigado. A decisão é consensual. Também agradeço, Alenísio, a cooperação de Vossa Excelência no nosso julgamento, a sustentação oral, viu? A lianeza com que se portou. Então, chama julgamento agravo instrumento de Aquiraz, agravante Silvio Roberto Aguiar do Nascimento, agravante Maria Eliane Rocha Aguiar, gravada Paula Marcos Barbosa, agravado Peter James Lack. Bador Zé Cá, depois vai me ajudar aqui nesse Lack. Bador Mauro é o relator. Número é SAGE 062 5350 59 do 24 806 0000. É o número 114, colegas. (114). Vai estar frio hoje, viu? Tá, aumente aí um pouquinho. Aumente aí um pouquinho aí. E tá. Né? Vontade.
Vote 22 aí para melhorar a situação. Doutor Francisco Igor Fonseca de Andrade, OAB Ceará, 16.126, requerer sustentação oral em prol dos agravantes. Silvio e Maria. Confere, doutor? Boa tarde, doutor Igor. Tudo bem? Tudo bem, excelência. Doutor Igor, eu sou o relator. Isso. Já salientei, não precisa ficar aqui repetindo. Eu fiz um votozinho aqui, doutor, singelo, mas meus colegas anuíram com a proposta de voto. O julgamento está unânime e o recurso está sendo provido. Obrigado, excelência. Né? Então, eu dispenso Vou a ler aqui o sustentação. dispositivo só para o senhor, para ficar muito super aí, claro. Com êxito, para dar-lhe provimento, reformando a decisão agravada a fim de deferir a liminar de reintegração de posse, porque tem direito mesmo, está muito claro, fixando o prazo de 30 dias para desocupação, Perfeito. que deverá ser cumprido no primeiro grau de Obrigado. jurisdição. Muito obrigado, excelência. Excelência, declina da aceitação? Com certeza. Agradeço. Pois não. Segundo o estado do Amazonas, não é recomendável. Né? É melhor não, né? Não é recomendável. Né? Então, anuncio o resultado final e oficial do julgamento da grave instrumento conhecido e provido. Sistema do voto do relator. Liminar deferida. Decisão é consensual. O julgamento está encerrado. Boa tarde, doutor. A Câmara também agradece. Chama julgamento. Agora o advogado Emanuel deu uma saidinha. Eita, tem muitos, né? — 22, né? Agora, Alex. Né, Jennifer? 22. Doutor Gustavo, doutor Sebastião estão aí? Doutor Gustavo? Sampaio Brasilino de Freitas, Sebastião Brasilino de Freitas, filho. Pois não, vocês fizeram o favor. Sebastião Brasilino de Freitas, filho, é o promotor aposentado, né? Né? E o Gustavo Sampaio Brasilino de Freitas é o filho dele. É. Vamos aguardar um pouco, a relatoria do embargador Emanuel, ele deu uma saída rápida. Boa tarde. Uma questão aqui. Está marcado para hoje o julgamento do processo 30.20.2005. Só que ele não está em pauta.
E eu peço desculpas porque eu cheguei aqui meio apressado. E como eu havia pedido sustentação oral em sede de agravo, aí disseram, não, faça aí, peça agora, que eu digo, eu quero até ser o último. Sem problema nenhum. Mas se você decidir não está em pauta, não será julgado. Pela numeração aí, né? Mensagem. Faz numeração por zero. É são 5030. Mas está em pauta. Está em pauta, pô. Não, é porque não está nessa pauta. Ah, tá. Não, foi. Pronto. Sem problema nenhum. Obrigado, desculpa. 99. Está aqui, Pronto. Obrigado. É Enel José Humberto, não é isso? Perfeito. Vamos suspender a sessão por 10 minutos. Ok, colegas?